Olá, sejam bem-vindos para mais um episódio do Paddock Podcast, o seu podcast favorito sobre Fórmula 1 para se sentir dentro do paddock. Eu sou Emily. E eu sou Vitória. E hoje nós vamos falar um pouco sobre o que foi o Grande Prêmio da Espanha, né? Foi cheio de surpresas, eu acho, desde o início da corrida até o final aí. E acho que hoje a gente tem bastante coisa legal para comentar. Foi cheio de surpresas, né? Como você falou, a gente vai ter muita coisa legal para comentar, porque finalmente a gente teve a volta da competitividade, né? Uma coisa que a gente veio conversando nos últimos episódios foi: será que essa coisa da McLaren se dá bem seria algo pontual de um GP ou dois? Ou será que, sei lá, realmente seria as equipes meio que se igualando à Red Bull? E hoje, nesse GP, no caso do GP da Espanha, a gente conseguiu perceber que, de fato, as equipes que estão se aproximando da Red Bull, né? Elas já não têm mais aquele disparate. E eu achei uma boa corrida, viu? Eu também achei uma boa corrida. E as surpresas da corrida iniciaram assim desde a primeira volta, né? Que eu fiquei tipo, meu Deus do céu. O Russell, ele largou assim muito bem. Assumiu a ponta de cara, assim, ele engoliu a galera que tava ali na primeira fila e conseguiu fazer essa ultrapassagem. Eu achei uma largada, assim, sensacional, porque ele tava em P4, de um P4, na primeira curva, você passar para um P1, se ele tivesse conseguido manter, talvez, o ritmo como tava, mas assim, eu achei uma sacada de gênio, não esperava, viu? Eu achei, assim, simplesmente genial. Porque eu não esperava, eu acho que a maioria das pessoas não esperava. E tanto a capacidade dele de fazer isso sem bater em nenhum dos três que estavam na frente, que, assim, é o mais provável. Ele tá uma pessoa mais controlada agora, a gente percebe. Pois é, será que, sei lá, ele fez assim um retiro para controlar essa chama impetuosa dele de fazer barbaridades? Não sabemos, mas o fato é que tá funcionando. Ele mostrou agora, né, que ele é um ótimo piloto, porque para você fazer isso, você precisa ter a capacidade, e além do mais, sendo que quem estava na frente dele era o Hamilton, o Norris e o Verstappen. Então, assim, para dar qualquer besteira, para dar qualquer coisa que destruísse, por exemplo, a corrida dele, de bater e sair da corrida, e a corrida dele do companheiro de equipe, do Hamilton, era um pulo só. E ele fez isso muito bem, melhor do que eu achava que o Norris faria, né? Porque eu esperava alguma reação do Norris, mas assim, não foi o que aconteceu. Uma coisa assim, o Verstappen veio ali, abocanhou o Russell já na terceira volta. Eu acho que assim, tem muito a ver também com aquela regra, que é a regra do DRS na segunda volta, né? Que ela não dá a mínima chance do carro da frente abrir. É uma regra que vem justamente para diminuir as chances do carro da frente de abrir nas primeiras voltas. Mas mesmo eu acho que com essa regra, o Verstappen acabou ultrapassando o Russell porque ele estava vindo muito mais rápido. Então, a questão da ponta ali pro George Russell durou bem pouco, mas a largada foi sensacional. O Russell, ele fez uma. Falando fora já desse início de corrida, eu achei que ele fez uma boa prova. A Mercedes teve ali um momento que ela fez um pit stop, um segundo ali mais lento, né? No final, ele estava se sentindo ameaçado por Ali ele. Ali foi coisa de eu olhar e falar assim: meu Deus, vai destruir a corrida dele. Ainda bem que não destruiu, mas foi quase, viu? Passou na porta. E por pouco ele também não é ultrapassado pelo Leclerc. Porque o Leclerc estava com o pneu mais novo, né? E assim, seria. Eu acho que os resultados pro Russell não teria sido tão satisfatório como nessa corrida, porque tudo bem que ele terminou fora do pódio, mas pelo menos ele terminou ali bem coladinho. Se ele tivesse sido ultrapassado pelo Leclerc, eu acho que o sentimento teria sido pior, né? Eu acho que sim. E ó, um fato também
dessa corrida foi a ousadia do Lando Norris. Você falando sobre a questão do balanceamento da McLaren. E bem, desde assim, de o início, o Norris já falou no rádio que ele queria pegar o Verstappen. Queria ir até o Verstappen, entrar, ultrapassar ele. E eles fizeram, querendo ou não, um duelo assim, bem bom. Ele teve duelos bons, inclusive com o Russell também, viu? Sim, Conseguiu passar o Russell. E o Russell ainda ultrapassou ele, mas não teve jeito. Você falou, a gente vem olhando nessas últimas corridas. Eu não sei se é impressão minha, mas eu tenho visto o Norris um pouco mais maduro do que a gente costumava ver. Parece que ele tá perdendo essa casca de menino Norris. Ele tá finalmente se tornando assim um piloto que realmente a gente espera, né? Porque o Norris ele tem bastante talento, ele vem fazendo boas corridas. A gente consegue ver que o carro da McLaren deu uma baita evoluída. Ela é a segunda força do grid atualmente. E aí, será que você também tá vendo isso? Tipo assim, uma maturidade no Norris que a gente não conseguia ver há algum tempo atrás. Acho que talvez o fato dele ter finalmente experimentado pelo menos ganhar uma corrida pode ter transformado essa vontade nele, né? De tentar levar para conseguir ganhar outras. Se eu consigo uma, eu consigo outras. Vamos continuar fazendo. E a McLaren, querendo ou não, deu uma boa melhorada, viu? Bem significativa. Muita, porque a gente basta ver que a segunda força que a gente tinha antes no grid era a Ferrari, né? Sim, que por agora andou sumida. Coitada, né? Coitada. Inclusive, a gente postou um negócio lá no nosso Instagram do Paddock. Se vocês não seguem, sigam lá. Que era assim, que a gente postou dos divertidamente. E aí tinha alegria, nojinho, ansiedade e a tristeza era quem? A Ferrari, porque a situação tá complicada, né? Assim, tá bastante difícil. Veio complicada. No início ali, teve aquela questão Hamilton e Sainz. Eles acabaram se tocando de leve. Não teve punição. Mas o Sainz, ele fechou a porta pro Hamilton ali, viu? Ele falou, não vai passar, querido, na minha casa. Ele foi naquela vez, quer passar? Passa pela brita. Vai pela brita. E não foi só com o Hamilton que ele teve, assim, um duelo um pouco mais caliente. Acalorado, exatamente. Eu acho que, mas gente, aquele gás também, tipo assim, ele é o piloto da casa. Todos esses pilotos, pode reparar, quando chega no GP deles, eles tentam assim, o seu carro pode ser o pior que for, você vai tentar tirar água de pedra pra fazer acontecer. Eu acho que também teve aquela questão que ele deixou o Leclerc passar, né, por conta de uma estratégia de pneus diferentes. A Ferrari assumiu que foi uma estratégia por conta dos pneus. Agora, assim, isso causou muita polêmica no pós, né? No pós-corrida. E muita. Eu fiquei olhando, eu fiz assim, gente, que circo é esse? Cadê os assessores de imprensa? Você quer falar sobre os comentários, Emily? Eu vou deixar essa pra você, porque só vou dar minha opinião depois. Então, a gente teve essa disputa entre Leclerc e Sainz, né? Disputa entre companheiros de equipe. E que a gente sabe que muitas vezes não é bem-vindo essa disputa, porque pode acabar que um deles, né, acabe por destruir não a corrida para a equipe, como toda a equipe perca os seus pontos. Mas para mim, o mais interessante não foi só dentro da pista. Foi fora, né? Porque depois da corrida, eles começaram a dar várias assim, declarações. Começa aqui por aqui. A fofoca começou pelo Norris. Não exatamente pelo Norris. Mas, assim, foi gravada pelo carro do Norris. Tem um ponto. Eu acho que talvez, se não tivesse tido esse incidente deles acabarem se tocando ali, talvez não tinha tido essa coisa toda, assim, de falar nas entrevistas e tal. Eu acho que o Sainz já ficou chateado ali desde o fato do Leclerc ultrapassar ele. Dele ter que abrir aquela brecha pro Leclerc.
Mas eu acho que eles se tocarem foi o que deixou assim ele mais os dois, mais. E o fato, eu acho que deixou o Leclerc mais chateado foi a variação que ele teve na asa, né? Ele teve essa questão na asa. O que acabou também prejudicando a corrida dele. Querendo ou não. Eu acho assim, eu também vejo, gente, como meio que burrice dos dois, logo assim, no início, sabendo que não é uma corrida tão fácil, acabarem tendo brigas assim. E o Leclerc vir e falar certas coisas é meio complicado, assim. Eu, assim, por um lado, eu dou razão pro Sainz, porque, assim, ele fez o trabalho dele, ele estava fazendo ultrapassagem, disputando um espaço. O Charles não gostou muito. E assim, tem uma questão que era o que eu e a Emily a gente estava falando até mesmo durante a corrida, que ela pontuou e é muito bem pontuado. E todos viram, na corrida que era na casa do Leclerc, o Sainz foi uma parte muito essencial para que ele ganhasse aquela corrida. E quando você é companheiro de equipe, mesmo que vocês ambos queiram ganhar, se um outro lhe ajuda, pelo menos só assim. Acho que ele deveria também ter dado aquele empurrãozinho ali, aquela ajuda pro Sainz, como o Sainz fez com ele. Assim, é a minha opinião. Teve pessoas que eu vi comentando assim, mas em Mônaco o Leclerc fez pole e liderou todas as voltas. Sim, o Leclerc realmente fez isso. Mas a gente tem que lembrar, e quem assistiu a corrida viu, que o Sainz ele segurou os pilotos que estavam atrás dele para não chegar perto do Leclerc, né? Então, assim, ele não reclamou, ficou feliz, terminou no pódio também, mas ele ali ajudou, né? E as frases do Leclerc, eu vou falar aqui para vocês o que foi que ele falou na entrevista de imprensa. Ele disse o seguinte, abre aspas, eu entendo que é a corrida em casa dele e um momento muito importante em sua carreira. Então, acho que ele queria fazer algo espetacular, mas provavelmente não era a pessoa certa para fazer isso. A minha, tipo assim, eu vi ele esfregando a carteira de trabalho assinada com aqueles anos com a Ferrari na cara do Sainz. Tipo assim, eu sei que você tá desligado. E tanto que, assim, nos vídeos do pós-entrevista dos dois, a cara do Sainz, quando ele soube o que o Leclerc falou, e ele também deu uma resposta, né? Ele falou que já são muitas as vezes que ele reclama de algo após a corrida. Eu precisava atacar, eu estava tentando fazer o que todo piloto deve fazer. Não posso ficar atrás a vida inteira. Dessa vez, nessa briga, eu tô real do lado do Sainz, gente. Ele pontuou muito bem, ele tava ali fazendo o trabalho dele. Eu acho o Sainz um piloto que tem muito potencial e, querendo ou não, ele já tá de saída, sabe? Ele poderia ter, inclusive, dado uma resposta muito pior a essa fala do Leclerc, ainda mais com os ânimos acalorados ali do pós-corrida, porque quando eles saíram do carro, eles já saíram tendo uma conversa ali já bem acalorada. Então, eu acho nada a ver ele reclamar de uma ultrapassagem que levou, sério. Sim, e essa frase dele de não posso ficar atrás a vida inteira dá a entender de que ele acha que o Leclerc quer que ele seja o segundo piloto dele. O que não é, a não ser que tenha um combinado dentro da equipe que a gente não saiba, meu filho. Um combinado assim, misterioso. Mas aí fica essa caixinha. A Ferrari quer um segundo piloto pro Leclerc, mas o Hamilton tá chegando lá ano que vem. E aí, como é que vai ser? As cenas vão tocar o terror, viu? Olha lá, presta atenção no meio. Eu acho que isso vai depender de tantas coisas, gente, de carro, de tudo. Agora, pontuando o que Emily veio falar. As Hamilton Zeds tocando terror. Gente, vamos lá. Não sei se você tá sabendo essa história, Emily, porque eu vim saber agora à tarde. Você está sabendo que a Mercedes andou recebendo diversos e-mails e ameaças? Sim, inclusive jornalistas também, viu? Minha gente. As fãs de Lewis Hamilton, amores, é uma máfia. É uma máfia. E, inclusive, gerou muita brincadeira lá no Twitter, porque Lewis Hamilton foi lá, subiu no seu pódiozinho lá, seu terceiro lugar é o pódio número 198 pro Lewis Hamilton. É, assim, um recorde. Ele tá para chegar nos 200 pódios. É, assim, um recorde que já era dele, que ele só bateu agora o recorde que já era dele.
E aí muita gente começou a brincar dizendo que os e-mails fizeram efeito, porque dessa vez a Mercedes não cagou com a corrida dele. Ele também teve uma fala pós-corrida, porque hoje todos eles decidiram falar. Hoje todos decidiram falar alguma coisinha, né? Dar alguma falinha. E ele no pós-corrida falou que ele ganhou hoje a corrida, o pódio no caso, que era pra ele ter ganhado no final de semana passado, né? Inclusive ganhou elogio também do chefe, Toto Wolff, falou que o Lewis Hamilton é o piloto mais icônico da Fórmula 1. Não sabe nem que o Toto Wolff sabe essas coisas. Icônico, essa linguagem. Mas ele falou que ele é o piloto mais icônico da Fórmula 1. Não sei se a paz já está instaurada. Inclusive, essa semana o Hamilton deu uma entrevista e falou que não achava legal isso dos fãs quererem rivalizar ele e o George, que ele entende que ele está saindo da equipe, que às vezes a estratégia que fazem para um, de fato, não vai ser a mesma para o outro, é normal, e que eles não precisam dessa rivalidade, porque é um momento que eles precisam estar se apoiando para que a equipe dê certo. É aquilo, é blessed. Mas, ainda assim, teve esses e-mails, e pelo visto os e-mails deram resultado. Porque a equipe foi muito bem esse final de semana, viu? O Toto Wolff mandou o pessoal buscar um psiquiatra, quem teria feito esses e-mails, e vai começar uma investigação para ver quem foi que enviou, mas já fez efeito, tanto que se a gente prestar atenção, nesse momento, nessa corrida, a Mercedes foi a terceira força do grid. Abaixo ali só da Red Bull. Inclusive, eu indico às fãs do Sainz ou do Piastri, por aí, façam mesmo, mandem e-mails. Mandem e-mails, que aí na próxima corrida você já sabe. O e-mail resolve tudo. Agora, para mandar, tem que ser uma pessoa que não tenha medo de processo. Ou um advogado muito bom. Mas sabia que eu acho que na hora nem levam isso a fundo? Não, talvez se tiver alguma ameaça assim muito perigosa, talvez levem mais a fundo. Mas se for só alguma coisa tipo, você tá sabotando meu piloto, isso é sacanagem. Até que não. Aí a gente tem que ver, né? Mas já que a gente falou de sabotagem, pilantragem, psiquiatra, vamos falar da Alpine. Porque tem... Poxa, eu pensei que você ia falar, vamos falar do Alonso. Não, mas tem um Alonso envolvido. Por quê? Sabia. Quando vai falar ela falou todas essas palavrinhas, se não tivesse ele no meio. Alonso tá envolvido, por quê? Porque a gente teve a volta do Briatore ao grid. Uma pessoa que causou extrema confusão na Fórmula 1 voltou para a Fórmula 1 para poder tentar arrumar confusão na equipe, que é a Alpine. E pior, que esse final de semana, coincidentemente, a equipe resolveu funcionar. Porque o Gasly fez P9 e o Ocon P10. E aí, Vitória, será que a pilantragem vale a pena? A gente já viu casos dentro da Fórmula 1 que a pilantragem vale sim a pena, você sabe disso. Mas nesse caso, a Alpine, ela tava sumida. Talvez esse foi também o jeito que ela achou de aparecer das cinzas. Talvez, porque esse cara, assim, vamos lembrar que ele ali, metido no esquema Singapura Gate, né? Com o Fernando Alonso e Nelson Piquet. Será se tinha chance do Alonso ir pra Alpine de novo? Eu acho que ele prefere a morte. Porque assim, ele falou também no pós-corrida que ele esperava atualizações melhores do que no ano passado e no começo desse ano também. Que a equipe tinha que parar de prometer coisas e fazer. Então eu fiquei meio assim, já é um sinal que ele não tá se agradando tanto. Tá dizendo que a equipe tá fazendo mais promessas do que cumprindo as promessas. E esse final de semana foi difícil pra Alpine, viu? Porque corrida terrível pra ele e pro Lance Stroll. Gente, sério, sem brincadeira nenhuma. Foi muito ruim. Muito ruim. Eu fiquei assim, meu Deus, o que é que aconteceu com os pódios do Alonso que a gente teve alguns anos atrás? Cadê? Eu acho que até nessa questão mesmo, entra muito nisso que ele falou, de muita falação e muita expectativa em cima de algo que não tá acontecendo, porque, de fato, eu também achei que esse ano, pelo menos um pódio ele conseguia, assim, porque a equipe tava vindo, parecia tão pronta, tão animada, tão querendo que tudo desse certo. Pois é, e parece que nada aconteceu. Sabe quem também se deu errado?
De novo. Ai, Adivinha quem? ai, são tantos. Ocon? Não, a Ocon foi P10. Mas Checo P10. Pérez. Meu Deus. Piastri? Checo Pérez. Ah, Checo. Gente, eu não ia. Sabia que eu ia evitar falar dele esse final de semana, mas você tocou no assunto. Porque, pra mim, a briga entre o Pérez ali tá sendo ele e o volante. Pronto, falei. Qual é o problema do carro? Porque eu fico me perguntando. Verstappen tá lá na frente. Cadê o Pérez? Cadê o Gente, ai, Pérez? mas não sei o que, o carro tem diferença. Ah, mas não sei o que. Gente, vamos ser sinceros. Vamos combinar. Ele tem um dos melhores carros do grid, ficou atrás de duas Alpines. A Alpine, que, igual eu falei agora pra Emily, precisou hoje ressurgir das cinzas. Pelo amor de Deus, assim, tipo, eu não sei. Ele teve o contrato renovado, não sei o que tá acontecendo com ele, mas a briga dele, na minha opinião, tá sendo claramente entre ele e o volante. Pra mim, Assim, tinha muita gente falando no Twitter que o carro do Pérez tá ruim. Gente, que carro ruim é esse? Pelo amor de Deus, não. os outros pilotos queriam ter um carro ruim assim, né, pra correr. Eu acho assim, tudo bem que o carro da Red Bull talvez seja um carro feito, vamos dizer, pro estilo do Verstappen. Só que o Pérez já teve tempo suficiente dentro da equipe para achar uma solução de se encaixar. Tipo, tudo bem, ele não vai bater de frente com o Max. Ok, não vai bater. Mas, assim, brigar para estar pelo menos nos pódios, sabe? Isso não existe. Ou pelo menos, sei lá, se ele conseguisse um P5, já seria de bom tamanho. O problema é, nessa corrida em específico, ele passou quase o tempo inteiro, na verdade, ficando ali na zona final de pontos, disputando P9 e P10. Tudo bem que ele teve 3 paradas, isso pode ter atrapalhado e etc. Mas chega um ponto que, assim, não é nada pessoal com o Pérez, mas em questão de pilotagem, acaba prejudicando até mesmo a equipe. Porque o Verstappen pode ganhar várias corridas, mas se tiver 2 pilotos consistentes em uma outra equipe, né, que faça ali pontos sempre, tipo P2, P3, P3, P4, o campeonato para a Red Bull fica um pouco mais complicado. E aí, uma andorinha só não faz verão. Max Verstappen não vai conseguir fazer tudo sozinho. Pois é, e aí enquanto isso a gente vê as outras equipes que a trancos e barrancos, com briga ou com não briga, estão conseguindo pontuar melhor, estão conseguindo manter seus pilotos ali um pouco mais unidos, apesar de tudo. E assim, é legal que o meu piloto vá ganhar o campeonato, mas se a equipe ganhar junto também nos construtores, meu filho não tem pra onde correr, é um lacre. Vamos usar aquela linguagem bem Twitter aqui agora. É um lacre. E aí o Pérez não tá ajudando pra esse lacre, não. Vou ser bem sincera, esses fãs dele que me perdoam. Eu morro medo dos mexicanos atacarem a gente. Porque eles defendem ele a pulso firme. Mas tem coisas que a gente tem que pontuar, gente. E assim, com o carro que ele tem, não tá dando a situ dele, viu? Não tá dando. E isso que você falou de ter medo dos mexicanos, vamos lembrar que o pai do Pérez já olha o nosso perfil, né? De vez em quando ele tá lá. Ele aparece em alguma coisa, uma vez já repostou a gente, eu e Emily só assim, Papa Pérez. Papa Pérez. Estamos não aqui. podemos fazer nada. Mande seu filho pilotar, viu? Eu acho ele um divo, inclusive, o pai dele. Divo. Temos mais alguma coisa para falar de outras equipes, outros pilotos? Eu, assim, particularmente falando, achei os outros meio escondidos, assim, por algum lugar. Eu acho que é porque, de fato, esses foram os que Norris, Hamilton, Verstappen, o Pérez, apesar da situação, o Sainz, o Leclerc, foram os que acabaram se destacando nessa situação toda, né? Porque foi, querendo ou não, um GP bem atípico.
E é isso que a gente gosta de ver. Eu particularmente já disse aqui, eu gosto de ver corrida que as coisas vão mudando, gente. Por mais que o Verstappen vai ganhar em P1, ok, mas que tem também umas caras novas, assim, pelo pódio, sabe? E eu acho que foi, querendo ou não, um GP que surpreendeu desde a primeira volta, né? Porque não é o que a gente tá acostumado a ver nos outros GPs. A gente vê geralmente o Verstappen só assumindo a ponta sozinho. Tudo bem que durou pouco, né? Mas O Verstappen pode ter ganhado, mas o fato é que nessas últimas corridas ele tem que levar a vitória no braço, né? Isso não tem E outro capacidade fato dele é ter que muito. as últimas vitórias dele não é desmerecendo, pelo amor de Deus. Ganhou palmas, tá de parabéns. Mas o fato, querendo ou não, é aquilo de que nem sempre quem ganha é quem sai como o mais comentado, né? Sim. Ultimamente os outros estão ganhando muito mais, tanto que, assim, o Norris foi mais visto como piloto do dia. Eu acho que eu votaria no Russell como piloto do dia. Só pela engolida que ele deu ali naquela galera da primeira fileira. Eu Eu acho que também. ele foi o piloto do dia, porque ali ele surpreendeu. Gente, eu esperava talvez qualquer outro piloto ali. Mas, e ainda mais o que você destacou, né, amiga? Assim, foi uma sumida bem pacífica. Dessa vez não tocou em ninguém, não foi ali, não brigou com ninguém, não mandou ninguém pra brita. Foi ali calmo e calculista. Eu também volto pro Russell, viu, piloto do dia. Ainda mais ele que não, acabou não terminando no pódio. Eu acho que ele merece, sim, esse reconhecimento. Assim, fez o nosso dia só essa largada dele. Foi simplesmente fantástico. Puro suco da Fórmula 1 que a gente gosta. Pois é, mas podem deixar também nos comentários quem vocês consideram o piloto do dia de vocês, concordam de ter sido Norris. A gente sempre gosta também de ouvir a opinião de vocês. Exatamente. Deixem aqui nos comentários. A gente tem mais 2 semanas aí de Race Week, né? Então, 2 semanas que a gente vai comentar muito sobre corrida. A gente vai ver o que é que está acontecendo nas outras equipes, quem vai trazer atualização aí. Não deixem de curtir o episódio, compartilhar com os amigos e vamos ficando por aqui, né? É isso, muito obrigada a quem tem acompanhado a gente. Continuem acompanhando a gente não só aqui, mas também nas nossas outras redes, como a Emily já falou aqui. Vai ficar na descrição do vídeo. A gente gosta muito quando vocês interagem com a gente por lá. Se você está ouvindo a gente pelo Spotify ou pelo YouTube, indica também para os amigos para que eles escutem. E no mais, eu acho que é isso. Muito obrigada por escutar mais um episódio. Do Paddock Podcast. Beijo! Até a próxima!